A paz do Senhor Jesus para você, para sua família. Espero ser boca de Deus para você e que esta palavra venha gerar frutos. Eu acho muito legal quando nós acabamos de ouvir uma pregação e nós sabemos o que fazer. Aliás, o Senhor Jesus Cristo, quando as pessoas o ouviam, elas sabiam o que deveria ser feito, o que podia ser feito. Então elas saíam dali imediatamente e praticavam aquilo que elas aprenderam com ele. Por isso que ele dizia, não sejam somente ouvintes, mas sejam praticantes da palavra. Por isso que na palavra de Deus está escrito assim, que nós não devemos somente ouvir, aprender, mas devemos praticar, né? Isso é muito legal, está lá em Mateus capítulo 7. Eu hoje vou falar sobre bênção e maldição. Sobre bênção e maldição. Você que está assistindo, tem 2 volumes, você está vendo? Um menor, que já foram vendidos mais de 12 milhões de cópias por aí. E esse aqui maior, uma edição ampliada, com testemunhos e experiências marcantes. Dentre as milhares e milhares de cartas que eu recebi, e-mails, selecionei algumas para que pudessem identificar-se com você. Você pode adquirir na editora Getsemane agora, pedir lá hoje, ou se você está assistindo agora de noite, você pede pela manhã no 31 3491 2266. Nós vamos ler em Tiago, capítulo 3. A reunião do Conselho de Pastores acontece na última terça-feira do mês, que vai ser dia 28. O preletor será o pastor Ivonildo Teixeira, 28 de maio, a partir das 8h30 da manhã. 7h30, a oração, 8h30. 8h30, um gostoso café. E 9h30, a palavra de Deus, Ivonildo Teixeira. Muito legal. Nós temos também, de 20 a 23 de junho, um Congresso Nacional de Motociclistas Cristãos, Motojet. Mais de 1.000 motociclistas, uma bênção. Sempre na última segunda-feira do mês, nós temos na nossa praça de alimentação o Motojet. Veja a chamada para alguns livros que eu tenho. Vai, Ricardo, lança aí a propaganda aí da editora Getsemane dos livros. A editora Getsemane está com uma nova coleção de excelentes livros de treinamentos e ensinamentos que podem te equipar melhor para a vida cristã. Confira. Obras do pastor Jorge Linhares. 7 pecados mortais. É perigoso ser grande. Nomes na Bíblia. José, você também pode ser um José. Como pregar, ministrar e ensinar. Jorge Linhares e Alisson Lima. 500 flechas contra Satã. Jorge Linhares e Vanderlei Gonçalves Leão. O cristão e a etiqueta. Elegância e postura. Daniela Linhares. Na aquisição de vários volumes, ganhe descontos de até 50%. Invista nos livros de treinamentos e ensinamentos e esteja melhor equipado para os serviços do Reino de Deus. Peça agora na editora Getsemane. Ligue 31 3491 2266 ou acesse www.editoragetsemane.com.br. Vamos lá, a palavra de Deus diz assim, olha, Tiago 3, 7. Toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com a língua, com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com a língua amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Há muitos anos atrás, Deus permitiu que eu fizesse a minha tese, há quase 50 anos atrás, sobre bênção e maldição. Então vamos lá. A primeira definição é o que é maldição? Pastor Jorge, o que é essa palavra maldição? Maldição é praguejar, maldizer, rogar
pragas, falar mal, desejar com palavras o mal para alguém. Pastor Jorge, a segunda coisa, quando é que começa uma maldição? Quando eu tenho autoridade, eu sou um pai, por exemplo, eu sou um pastor, eu sou alguém que exerce autoridade sobre aquela pessoa, e também porque houve um motivo justificável para que aquela pessoa, então, pudesse receber a maldição. Então, isso é que é preciso entender. Existe maldição hoje, pastor Jorge? Tem maldição hoje na terra? No último livro da Bíblia, Apocalipse 22, está escrito, e Apocalipse 21 também, um dia estaremos num lugar onde não haverá mais maldição. Que coisa, hein? Então, somente na Nova Jerusalém, que vai descer, onde vamos estar para sempre, uma nova cidade, Cidade Santa, onde Jesus vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Lá não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Todas estas coisas serão passadas. Aí não haverá maldição. Portanto, eu e você temos que vigiar com respeito à maldição. Eu tenho visto isso aqui, e nesse livro você encontra, por exemplo, o primeiro capítulo, eu falo aqui, olha, que coisa interessante. Palavras constroem ou destroem. Você é o resultado das palavras que você ouviu. O que você ouviu te transformou no que você é hoje. Se você é uma pessoa que tem medo de assombração, tem medo disso, medo daquilo, pode ser porque alguém te pôs medo, tá bom? A minha neta, ninguém falou com ela de tutu, não falou de escuridão, não falou de bicho doido. Então, ela ia, menininha, garotinha, bebê, no escuro, procurar uma bola. Ela ia debaixo da cama. Eu podia apagar todas as luzes, que ela não tinha problema nenhum. A Issa, ela não tinha medo de escuridão. Por quê? Porque nós não a amedrontamos com palavras. Então, as palavras, elas constroem ou destroem. Elas criam medo, criam fantasmas, criam dores, criam doenças. Então, é preciso você entender o que a palavra de Deus nesse texto de Tiago 3, que era o pastor da igreja em Jerusalém, ele era o pastor da igreja em Jerusalém, ele é irmão do Senhor Jesus, ele veio a se converter depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Então ele se torna um pastor em Jerusalém e ele escreve esse livro. E ele está falando, o livro de Tiago, para crentes. Meus irmãos, ele percebeu que os crentes não vigiam nas palavras. Então ele está dizendo, meus irmãos, não é conveniente, não é bom que nós ajamos assim. É importante você entender, porque as palavras produzem frutos, bênção ou maldição. Nesse texto que nós acabamos de ler de Tiago 3, está escrito assim, ó, acaso pode a fonte, porque Jesus Cristo encontrando com a mulher samaritana, lá no Evangelho de João, capítulo 4 até o 8, ele vem falando sobre as palavras, ele diz assim, olha, se você crer em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água da vida. Ele está dizendo, se você crer em mim, você vai poder falar e do seu interior sairão rios de água da vida, porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, nesse texto aqui ele diz, olha, com ela, acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar, o verso 11 de Tiago 3, o que é doce e o que é amargoso? Diz o texto também, acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Então, as palavras possuem poder, tanto para abençoar quanto para amaldiçoar. No Colégio Batista Getsemane, que é uma bênção, eu chego lá, os meninos, eu falo, senhor coronel, ô comandante, ô presidente, ô guerreiro,
Mas se você conversar a partir de hoje com todos os jovens que se tornaram homossexuais, com todas as garotas que se tornaram garotas, infelizmente, homossexuais também, pergunte a elas se não foram os seus pais ou quem exercia ou exerce autoridade sobre elas que lhes lançou uma palavra. Ah, você Maria tomba-homem, você é mulherzinha, você menino, você não presta para nada, ah, você nada vai dar certo para você, ô menino danado, ô menino molenga, ô menino bobo, você é burro. São palavras assim. Inclusive, preste atenção nessa experiência, eu estava pregando numa igreja e de repente um menino de mais ou menos uns 10 anos, no meio da pregação, eu falando, olha pais, tomem cuidado com o que vocês falam com seus filhos, chamando-os de burro. Isso eu prego há 50 anos atrás. Por isso que na história evangélica brasileira tem, eu não estou dizendo livros americanos, eu não li livro nenhum americano para poder escrever esse livro. Isso aqui foi revelação de Deus, tá? E eu estava numa igreja, grande igreja, pregando, entusiasmado, falando do amor. Você não deve chamar o menino de burro, você não deve fazer isso, parará, e tal. De repente o menino gritou, pastor, o menino de 10 anos, papai não só me chamou de burro, papai fez um chapéu com 2 orelhas de burro e pôs em mim. E papai está aqui e ele não me pediu perdão. E depois que papai fez isso, nunca mais eu consegui aprender no meio do culto. Imagina, o menino gritou chorando. Pai, o senhor me chamou de burro, o senhor fez eu ter um chapéu com orelha de burro, pai. Pai, Satanás usou o senhor. O menino pregou. Eu parei a pregação, irmãos. Eu parei a pregação. E fiquei vendo assim, atônito, pai, ô filho, uma igreja chique, uma igreja de gente de classe alta, classe média alta, e o pai abraçou chorando. Eu falei, olha, abençoe seu filho agora. Interrompemos o culto, aliás, isso fez parte do culto, interrompemos, então com a mesma língua, não podemos amaldiçoar e abençoar. Você não pode ser uma pessoa que amaldiçoa seus filhos, amaldiçoa seu casamento, né? Amaldiçoa a sua empresa, amaldiçoa o seu país, amaldiçoa os seus negócios, né? Eu encontrando um rapaz, eu estava na Espanha e ele disse, como vai aquela desgraça de Brasil? Ora, eu não dei atenção para ele, não olhei o que ele falava, continuei dando a minha, conversando com outras pessoas, eu tinha acabado de pregar. Aí ele disse, ô pastor, eu estou falando com o senhor, como vai aquela desgraça de país? Eu disse, não, aquilo não é desgraça de país. Ele insistiu comigo, eu parei de dar atenção, ele disse, pastor, eu estou perguntando como vai aquela droga, aquela desgraça de Brasil. Eu falei, poxa vida, eu não uso essa palavra desgraça, eu estou usando agora, que significa sem o favor de Deus e com ação maligna. Eu estou dizendo isso agora para você que está aqui me assistindo, né? Então eu falei com ele, olha, eu não vou dar atenção para você. Ele falou, pastor, é desgraça, sim, e tal. Eu falei, e ele ainda falou assim, eu estou aqui nessa desgraça de Espanha, vim da desgraça do Brasil, estive na América, nos Estados Unidos, desgraça de lá e desgraça daqui. Eu falei, rapaz, o seu problema não é a América, não é a Espanha, não é a Europa e nem o Brasil. O problema é a sua língua. A sua língua ela é difamadora, é uma língua amaldiçoadora. Ele tomou um susto porque eu repreendi. Ele falou, é por isso que eu não vou conversar com você. Você é um amaldiçoador, você só pragueja. E ele ficou assim assustado assim, pela autoridade que eu tive para com ele. E passaram-se os anos, eu saí daí, larguei ele. E um dia eu estava pregando lá em São Paulo, no Conselho de Pastores. E ele chegou, pastor, certamente o senhor não se lembra de mim. Eu sou um rapaz que lá na Espanha, certa vez, o senhor estava ministrando e no final eu fui conversar com o senhor e eu disse desgraça do Brasil, desgraça da América, desgraça da Espanha e o senhor me repreendeu. E eu comecei a pensar naquilo. O senhor disse que o problema era a minha língua, não era o lugar, era a minha língua, que era uma língua amaldiçoadora. Pastor, eu nunca mais tive sossego. E eu comecei a pensar naquilo. Hoje eu sou um servo de Deus. Eu sou abençoado,
tenho uma grande empresa, a minha empresa mexe com exportação, e começou a falar, e eu chorando, e ele também, e nós nos abraçamos. É por isso que eu digo para você, as palavras produzem frutos, né? Quando você chega no seu ambiente de trabalho e diz, glória a Deus, lá vem uma semana, eu abençoo vocês. Antigamente os filhos, antes de saírem para a escola, Deus abençoe você, meu filho. A pessoa pegava um carro, abençoava o carro, comprava um telefone. Oh, Deus, abençoe meu aparelho celular, abençoe minha vida. Era assim no casamento, tanto que o culto termina com uma bênção. E lá em Números capítulo 6, como nós vamos abençoar, orar para os filhos de Israel. Então Deus falou com Moisés, diga a Arão para dizer assim, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor tenha misericórdia de você, o Senhor sobre ti levante o seu rosto, o Senhor te dê a paz, e vai falando sobre bênção, e bênção, e bênção, e bênção. Agora tem gente que não aprende, tem gente que amaldiçoa o que tem, amaldiçoa o carro, amaldiçoa o emprego, amaldiçoa a profissão, amaldiçoa a casa onde mora, amaldiçoa o bairro. Então, como que Deus vai operar na sua vida? Peça agora esse livrinho e fala, eu quero o edição ampliada, para você fazer uma avaliação e ver que há 2000 anos atrás, esse era o problema. Há 2000 anos está escrito aqui, olha, com a língua, olha, bendizemos ao Senhor e Pai, também com a língua amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Está vendo? É uma resposta a mim. A língua é comparada aqui ao freio na boca dos cavalos. Depois ele compara a língua com o leme, que a despeito do seu pequeno tamanho, ele consegue dirigir o navio totalmente. E compara a língua com o fogo. Eu posso jogar aqui nesse estúdio gasolina. Se não tiver uma fagulha, a gasolina vai evaporar-se, não vai ter problema nenhum. Mas se tiver uma fagulha, logo isso aqui tudo se tornará em grandes chamas. Ele está dizendo, a língua também é assim. A língua é fogo. É um mundo de iniquidade. Está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. Está achando que é brincadeira? E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Então, todas as espécies de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se domam e têm sido domada pelo gênero humano. A língua, nenhum, porém, dos homens tem sido capaz de domar. A minha oração hoje é pedindo a Deus que abençoe você, que abençoe sua casa, abençoe sua vida, que você não seja uma pessoa amaldiçoadora, mas que você seja abençoado. Que 2019, por causa desta palavra, possa terminar na sua vida com muito maior alegria, com muito maior paz, tá bom? Ó Deus, em nome de Jesus, toma essa vida preciosa que me assiste, que ela possa ser ricamente abençoada, cheia do Teu Espírito Santo e que, na verdade, ela possa ser uma abençoadora, além de ser uma bênção, ser uma vida abençoadora. Em nome de Jesus. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro no Getsemane.